Olá, sexta-feira, 27 de dezembro de 2019, e eu venho dizer a você aqui que o ano está terminando com o soprar de alguns ventos muito agradáveis e alguns ventos nem tanto, né? Por exemplo, o Bolsonaro chamou atenção para o fato de que a máquina federal, sob a administração dele, tem corrupção zero. Isso é verdade. Vamos falar no caso do Flávio Bolsonaro, vamos falar no caso do Marcelo Álvaro Antônio. Esses são problemas fora da administração federal. Nós ficamos submetidos ao longo de 16 anos a desgovernos do PT e seus aliados, principalmente o MDB, mas também sob o olhar cúmplice da oposição do PSDB, roubando desbragadamente, deixando a máquina pública desvalida, quase quebrando a Petrobras. Zero corrupção, a ponto de cada ministério poder dizer um ano, corrupção zero, como antigamente se falava dos acidentes de trabalho nas boas empresas, é uma boa coisa, né? Quanto ao desemprego, o maior problema da economia brasileira, a consequência mais funesta dessa crise horrorosa em que o PT nos enfiou com o seu roubo é o desemprego. A taxa de desemprego agora caiu para 11,2% no trimestre até novembro. É uma taxa altíssima, mas aí chega ali aquele cálculo do Bolsonaro da recuperação de 1 milhão de empregos. 1 milhão de empregos é a metade dos empregos perdidos, né, nesse último período. Mas é uma grande coisa, recuperar emprego é muito importante. Eu espero que esse ritmo, né, aumente, né? Normalmente, nessa época do ano, o desemprego cai, com contratações temporárias. E o trabalho por conta própria puxou o resultado com a alta de 3,6% no ano. E o emprego com carteira assinada cresceu 1,6%, são números modestos, mas alentadores. Aliás, eu quero dizer que o melhor alento é o PT estar fora do governo. O PT, seus aliados, fora do governo. Isso aí é o melhor alento e é o melhor prêmio pela vitória do Bolsonaro na eleição. As vendas do Natal, esse foi o melhor Natal para o comércio desde 2014. O aumento das vendas nos shoppings foi de 9,5% no ano. A Confederação do Setor dos Shoppings prevê que as famílias tiveram o maior gasto médio no período em 5 anos. A estimativa para o varejo é crescer 3% no ano que vem. Se ela se confirmar, o volume de vendas, enfim, vai retornar ao nível de 2014, ou seja, do começo da recessão. Uma outra coisa que o governo pode comemorar em geral é a aprovação de parte do pacote anticrime, né? O pacote anticrime passou com algumas coisas importantes. O aumento da possibilidade de alguém cumprir pena na cadeia de 30 para 40 anos, eu considero relativo, porque, na verdade, a legislação que é feita no Congresso e que é anabolizada no Judiciário favorece muito. Ninguém sequer cumprir os 30 anos. Um sexto da pena, não sei o que faz, se leu um livro, se fez um curso, né? De qualquer maneira, o projeto anticrime é uma direção certa, menos no tal do juizado de garantias que eu vou comentar agora, né? Acontece o seguinte, eu recebi do meu amigo José Paulo Cavalcante Filho, que eu cito sempre aqui, uma espécie de esboço de um artigo que ele está preparando para a coluna dele, no Jornal do Comércio, lá do Recife, e eu vou ler essas anotações dele, que são o melhor comentário sobre essa história de juizado de instrução, que vem depois acompanhado de informações que eu vou lhes dar. Pois bem, o duplo grau de jurisdição, segundo José Paulo, nasceu pela primeira vez na Convenção Americana de Direitos Humanos, através do artigo 8, capítulo 2, para a linha H, mais conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, que garante o direito de alguém recorrer, de ninguém ser julgado por um juiz só, exatamente para evitar perseguição, né? Quer dizer que o recurso de apelação nos tribunais, nas decisões em primeira instância, já assegurava esse direito aqui no Brasil, né? Dos países que o Zé Paulo pesquisou e me mandou o resultado, só os Estados Unidos, a França e a Itália têm
o juizado de garantias, né? Em nenhum país como o Brasil, que já tem a garantia de recursos dos tribunais. O Zé Paulo já me esclareceu isso, eu vou dizer de novo. Não precisa de juiz de instrução pelo motivo simples que nós temos o Tribunal Regional Federal, ou seja, a segunda instância. E são grupos de 3 juízes. Quer dizer, a possibilidade de perseguição é menor porque são votos de 3, não é um voto de um. O primeiro juiz na primeira instância é solitário, depois na segunda instância já são 3 juízes. Ali tinha que parar, como para a questão factual, né? Pois bem, dos dados que o Zé Paulo me mandou, eu vou usar alguns aqui. Das 2.700 comarcas no Brasil, 1.080 ou não tem juiz nenhum, ou apenas um. Vão ser necessários contratar mais 1.800 juízes, a um custo médio, segundo o Conselho Nacional de Justiça, de R$ 47.400. Devo lembrar que acima, muito acima, do máximo permitido do teto, que é o salário do Supremo, que é de 38 mil. Mais do que o teto. Em um total de 18.100 juízes, hoje já há um déficit de 4.400 vagas. E tome custo. No artigo 3b do projeto, em algumas atribuições do novo juiz, já dá para ver que foi feito para ajudar os réus. Bastaria saber que a emenda foi proposta por ou réus, ou amigos de réus, ou aliados de réus, ou futuros réus, que é o caso do Paulo Pimenta, do PT. Além do mais, o seguinte, no parágrafo 15º, o investigado tem direito de acesso a todas as provas produzidas no âmbito da investigação criminal, antes mesmo de virar réu, podendo interferir no exame dessas provas, né? Ou dificultar as investigações. Não há precedentes disso que o Zé Paulo conheça no mundo, e olha que o Zé Paulo conhece bem. Pois então, no parágrafo 2, o inquérito pode ser prorrogado uma única vez e por apenas até 15 dias. Quilos de inquéritos vão acabar sendo mal feitos, segundo o Zé Paulo, ajudando a defesa dos investigados, por não haver como complementar os inquéritos. No artigo 3c, parágrafo 2, o juiz do feito recebe o inquérito pronto, alguns com complementos de provas, ou que se faça nova perícia, mas tudo no prazo máximo de 10 dias. O que quer dizer que, depois de perceber que alguma prova foi mal feita, não pode mais interferir, nem pedir outro, nem qualquer complemento, com risco de que o agora réu acabe não sendo condenado. É claramente favorecimento de réu. Quem escreveu é candidato a réu, ou aliado de réu, ou filiado de réu. Além de afirmar que não se pode sempre dizer não ao Congresso, o presidente Jair Bolsonaro foi às redes dizer que houve um saldo extremamente positivo, como ele escreveu no Twitter, em relação ao pacote anticrime. Ele tem razão, mas em relação a essa questão desse jabuti, é bom prestarmos atenção numa coisa muito simples. Quem é contra e quem é a favor do jabuti? Contra. Alessandro Vieira escreveu no Twitter: o juiz de garantias tira a Lava Jato do Rio do Bretas e a do Supremo Tribunal do Fachin. E tira o caso de Flávio Bolsonaro, de Flávio Itabaiana. Vai plantar cascas de bananas, potenciais nulidades, que serão declaradas por algum ministro simpático no STF. Existia um acordo para o veto que não foi cumprido. Marcelo Bretas escreveu no Twitter: o processo penal brasileiro perderá eficiência e celeridade com a adoção do chamado juiz de garantias. Mas é bom lembrar que como é que foi feito isso, né? O Oriovisto Guimarães, do Podemos, distribuiu um vídeo muito preciso e didático, né? Dizendo que a justiça vai ficar mais lerda e citando os autores do Jabuti, que eu inspiro como seu grande inspirador, Alexandre de Moraes, juiz do Supremo, que foi quem formou essa comissão do Rodrigo Maia, que foi presidida por Margarete Coelho, do PP do Piauí. O PP é um dos partidos com mais réus por corrupção. E Paulo Teixeira, do PT. Agora apareceu Marcelo Freixo, do PSOL do Rio, dizendo que o projeto é meu, olha que é meu, o juiz de garantia é meu. Marcelo Freixo, do PSOL.
A Margarete Coelho, do PP do Piauí, disse que a proposta não gera despesas, ao contrário do que disse o presidente Bolsonaro. Ela sugeriu um texto em conjunto com o deputado Paulo Teixeira e mais o presidente, que sancionou, que não vetou. Teve um comportamento que eu achei problemático. Eu acho que ele não devia ter feito aquele desabafo no live dizendo que quem quiser que não vote nele. Não é assim não, presidente. Vossa Excelência assumiu um compromisso na campanha e a sociedade espera que Vossa Excelência cumpra o compromisso da campanha. A Vossa Excelência não pode dizer, olha, joga esse voto fora, se não quiser, não vote em mim, não me chame de traidor. Não, para não chamar de traidor, basta não trair. Na discussão desse jabuti, há uma dúvida. Você me dá licença aqui tomar um pouquinho de água, é água mesmo. O ministro Sérgio Moro foi ao Senado pedir que o Senado votasse como estava o texto da Câmara, incluindo esse jabuti, sob o argumento de que ele aconselharia o presidente a vetar. As explicações que o Jair Bolsonaro deu para o veto não justificam nada, a não ser o fato de que ele tem esperança de que o juiz Flávio Itabaiana seja afastado do julgamento do seu filho, que ele considera inocente, mas o filho não quer se submeter à justiça como todo cidadão, até um ex-presidente como o Lula se submeteu, né? Aliás, o outro favorecido é o Lula. O Lula pode ter juiz de julgamento agora, acabando com todas as investigações que foram feitas antes. E é verdade, como diz o bolsonarista, que o Bolsonaro não criou isso aí. Eu já acabei de contar como é que foi criado. Mas esse negócio de dizer que, olha, não precisa votar em mim, não. Se não quiser, não vote. Isso não é uma boa atitude, não é uma atitude republicana. Mesmo os políticos velhos, os malandrões, eles sabem que precisam do eleitor nas próximas eleições. O Bolsonaro desprezar o voto significa que ele desprezou o voto que foi dado. Ele está dizendo, não precisa votar em mim na reeleição, para dizer o seguinte, eu não vou fazer o que prometi porque você não precisa votar em mim na reeleição. E não é assim, não. Me desculpe, mas não é assim, não. É preciso respeitar o voto, respeitar o cidadão e cumprir o dever institucional para o qual foi indicado. É isso aí, eu vou pedir licença a vocês, porque eu estou sem fazer o domingo, mas desta vez eu vou ficar sem fazer no sábado, porque amanhã a Isabel, o Arthur e eu viajaremos e eu não terei condições de fazer. Então eu vou fazer no domingo no lugar do sábado. Quer dizer, eu vou folgar um dia na semana no domingo. Eu ficarei de férias até o dia 23, mas continuarei fazendo de segunda a sábado os meus vídeos diários aqui, com a competente direção da Isabel e com a assistência permanente e sofisticada e orgulhosa e honrosa para mim do Rei Arthur. Tá bom? Direto ao assunto, em té, e só a verdade nos salvará.